A paz do Senhor a todos. Aqui estamos mais uma vez para dar início a um culto de domingo virtual. Nós continuamos lutando com este plano de quarentena para nos resguardarmos a nossa sociedade em relação a essa pandemia que está afetando o nosso Estado, o nosso país e o mundo inteiro. Então, nossa recomendação continua sendo para que os nossos irmãos da nossa igreja fiquem nas suas casas, mas não deixem de se alimentar pela palavra de Deus. Estamos lançando várias iniciativas, uma delas é uma reflexão diária com base na palavra de Deus, uma meditação de menos de 3 minutos. Todo dia você vai receber um aviso para um link para você acessar o nosso canal no YouTube e assim você se alimentar da palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez hoje para dar início a um breve culto que nós queremos celebrar para o nosso Deus e também para levar um pouco da palavra de Deus para o nosso povo. Convido você a fazer uma oração pela nossa vida, pela nossa sociedade, por todo esse problema que está nos afetando. Amém? Feche os seus olhos. Nosso Deus, queremos te louvar pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Receba a nossa gratidão, Senhor, pela tua fidelidade para conosco e continua, Senhor, a direcionar as nossas vidas, a vida da nossa igreja, a vida do povo da nossa igreja, Senhor, a vida de todos os nossos amigos que estão, porventura, nos assistindo também, ouvindo, Senhor, essa palavra. Abençoa, Senhor, cuida de cada um de nós, nos guarda também desta doença, desta enfermidade que está afetando, Senhor, a nossa sociedade e que traz expectativas ainda mais difíceis nos dias e nas semanas que se vão seguir. Então, nosso Deus, que Tu nos guardes e que Tu nos direciones e que Tu nos protejas. Queremos Te rogar também a Tua bênção, Senhor, para aquilo que nós queremos compartilhar com o Teu povo aqui no final desse dia, Senhor, e que Tu abençoes a Tua palavra nas nossas vidas e nos nossos corações. Esperamos em Ti, nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora nós queremos dar continuidade àquela reflexão, àquela meditação que nós começamos na semana passada, com base na palavra de Deus, e queremos convidar você para abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 1, e nós vamos dar continuidade a uma sequência de algumas pregações nesse capítulo para tirarmos lições espirituais para a nossa vida. Receba a palavra de Deus, não deixe de se alimentar. Então abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 1, e vamos ler novamente esse capítulo muito pequeno da palavra de Deus. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Semana passada nós meditamos abreviadamente alguma coisa sobre o versículo 1, e hoje eu quero chamar a sua atenção para o versículo 2 deste capítulo. Então o capítulo começou fazendo um alerta pela negativa. O versículo 1 ele aborda o assunto que o salmista quer tratar, e esse assunto, como nós dissemos, é felicidade, é bem-aventurança, é um sentimento de satisfação com a vida, mas ele aborda esse sentimento, esse assunto, primeiramente pela negativa. E ele diz para nós termos cuidado com alguns inimigos que podem ameaçar a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Cuidado com os ímpios, cuidado com os conselhos dos ímpios, conselhos de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, nem têm a sua vida governada pelos princípios da palavra de Deus. Porque quando nós damos ouvidos aos seus conselhos, nós passamos a andar também nos seus caminhos. E depois que nós andamos nos seus caminhos, o pior que pode acontecer connosco é nós nos tornarmos um igual a eles. Por isso o versículo diz para nós não ouvirmos o conselho dos ímpios, não andarmos nos seus caminhos, porque a consequência vai ser nos assentarmos na roda dos escarnecedores, ou seja, sermos um igual a eles. Porém, se você caiu nessa cilada, meu amigo, se você ouviu conselhos dos ímpios, recebeu esses conselhos, pôs em prática e a sua vida se desviou do conselho dos princípios de Deus, há uma solução para você, e a solução é o arrependimento. Arrependimento com humildade e voltar ao ponto de partida. Lembre-se do ponto onde você estava antes de ter caído. É para lá que você tem que voltar.
Se arrependa dos seus pecados, reconheça o seu pecado e volte com a sua vida atrás. Lembra do exemplo de Abraão, que teve que voltar a Betel para depois dar continuidade à sua vida. Resista à tentação de tomar atalhos. O que é um atalho? É aquela ideia que muitas pessoas têm de pular lá na frente. Reconhecem o seu pecado, mas não voltam a Betel, não voltam ao ponto de partida. Elas pulam lá na frente, querem cortar caminho. Só que com Deus não funciona assim. Deus não é menino, Ele não se deixa escarnecer. Então, o conselho de Deus é sempre voltar ao lugar onde você voltou, onde você estava. Porque aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Você sabe por que nós resistimos à ideia de voltar ao ponto onde estávamos antes da nossa queda? Por que é que as pessoas não querem voltar ao ponto onde estavam antes de cair? Porque lá você vai encontrar as pessoas que você magoou. Lá nós encontramos aqueles que magoamos e que nós ferimos. E lá nós somos confrontados com as escolhas erradas que nós fizemos. E então o nosso orgulho, ele nos segura, ele nos detém e tenta nos impedir de voltar ao ponto onde nós estávamos. Porque ele não quer se encontrar, não quer se confrontar com aqueles a quem ele magoou. Então nós precisamos ter essa humildade. O melhor caminho é sempre voltar ao lugar onde nós estávamos, porque é ali que nós vamos fechar os assuntos do nosso passado. Se nós erramos, se nós cometemos erros no nosso passado, nós precisamos de fechar esses assuntos, selar esses assuntos, encerrar esses assuntos. Como é que eu faço isso? Voltando ao passado, voltando ao ponto onde eu estava. E lá então eu posso colocar uma pedra sobre o assunto, pedir perdão a quem eu magoei, e então ficamos habilitados a poder seguir em frente. Agora no versículo seguinte, o versículo 2, nós temos a continuação da exortação do salmista para que nós encontremos a vitória e sejamos pessoas verdadeiramente confiáveis, confortáveis e confiantes, ou seja, bem-aventurados, pessoas felizes. Então o versículo 2 diz: antes ele não ouve o conselho dos ímpios, mas antes ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, a exortação já não é pela negativa, agora é uma exortação pela positiva. Agora, Davi está nos dando a orientação. Primeiro ele disse-nos o que é que nós não deveríamos fazer, agora ele está nos dizendo o que é que nós precisamos fazer. E o que é que nós precisamos fazer? Dar ouvidos à palavra de Deus. O versículo começa dizendo antes. Antes quer dizer em vez disso, em alternativa ao conselho dos ímpios, que nos conduzirão irremediavelmente à derrota, nós temos a lei do Senhor. O conselho dos ímpios ele é carente da palavra de Deus, é carente dos princípios de Deus. Em contraste, a lei do Senhor, ela está impregnada dos princípios de Deus. E os princípios de Deus são sempre santos, justos e bons, e sempre serão de bênção para a nossa vida. Então a alternativa é rejeitarmos o conselho que vem de pessoas que não conhecem a palavra de Deus e nos apegarmos à palavra de Deus. Para tal, nós precisamos tomar duas atitudes que são salientadas neste versículo. Duas atitudes em relação à palavra de Deus. A primeira é ter prazer na palavra de Deus. Veja o que diz o versículo: antes tem prazer na lei do Senhor. Precisamos ter prazer na palavra de Deus. Isto significa que recebemos com alegria tudo o que a palavra de Deus nos ensina, tudo o que a palavra de Deus fala para a nossa vida. Principalmente quando a palavra de Deus nos confronta, nos denuncia e até nos acusa. É verdade, a palavra de Deus muitas vezes você abre a sua Bíblia, começa a ler e parece que aquele texto foi escrito para você, foi escrito para mim. E onde é que ele vai? Ele vai exatamente na nossa ferida, ele toca a nossa ferida e mexe onde estava doendo. Para quê? Para nos denunciar, para dizer assim, foi ali que tu erraste, é isto aqui que tu precisas refazer na tua vida. Então essa é uma ação frequente da palavra de Deus e infelizmente muitas pessoas reagem muito mal a esse confronto que a palavra de Deus faz. E quando elas recebem esse confronto, elas se fecham e não recebem a palavra. Isso é um erro muito grave que pode acontecer na minha vida e na sua, que trará certamente prejuízos eternos para as nossas vidas e para as nossas almas. Se porventura você se sente confrontado pelas Escrituras, receba como um conselho de Deus que vai mudar a sua vida. É isso que Deus faz muitas vezes por meio da sua palavra. Ele nos confronta, Ele nos acusa, Ele nos denuncia. Mas isso é para o nosso bem. É para nos libertar dos nossos próprios erros, para nos libertar do nosso passado e para que nós sejamos verdadeiramente abençoados. Alguém disse que o início da derrota é quando nós decidimos escolher o que recebemos ou não da palavra. A pessoa ouve a palavra e
Quando a palavra não lhe convém, ela não recebe. Quando a palavra lhe agrada, ela recebe. Então a pessoa torna-se seletiva em relação àquilo que vai ouvir ou não da palavra de Deus. Isto é um erro muito grave. Quando nós somos seletivos quanto às admoestações e descartamos tudo o que nos confronta e só recebemos o que nos beneficia, nós cometemos um grande erro para a nossa vida. Na realidade, nós deixamos de ter prazer na palavra. A palavra realmente ela não é ao nosso agrado e por isso nós deixamos de a receber. Nunca faça isso na sua vida. Receba todo o conselho de Deus, receba toda a palavra de Deus, porque toda ela é proveitosa para ensinar, para instruir, para nos corrigir em justiça. Receba toda a palavra de Deus. Nunca selecione o que é para você e o que é que não é. Nunca ouça a palavra de Deus pensando nos outros. Isto aqui é para fulano. Não, toda a palavra de Deus é para nós. Deus está falando com você essa noite. Deus está falando comigo essa noite. Os outros não importa agora, deixe os outros. Pense em você. Às vezes nós precisamos ser um pouco egoístas. Pensar um pouco em nós, principalmente neste tipo de situações. O apóstolo Paulo escreve as suas cartas a Timóteo e ele diz várias vezes a Timóteo, tu porém, quer dizer, pensa em ti, isto aqui é para ti, não é para os outros, esquece os outros, isso aqui é para você. Então receba a palavra de Deus da forma como ela está escrita, da forma como ela fala com você, mesmo que lhe confronte, mesmo que lhe denuncie, mesmo que o acuse, receba, é Deus falando com você. Não seja seletivo em relação à palavra de Deus. Meu querido, ama a palavra de Deus. Deixe que ela o transforme, porque seguramente ela vai fazer de você e de mim uma pessoa melhor. A segunda lição que nós encontramos neste versículo, a segunda exortação que nós encontramos neste versículo, é que nós precisamos de ter prazer na palavra, mas como é que eu tenho prazer na palavra? Dando tempo para a palavra, meditando na palavra. Olha o que diz o versículo. Antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A pessoa tem prazer na palavra, mas dá tempo à palavra. Às vezes a gente gosta muito da palavra, mas a gente não dedica tempo à palavra. A palavra de Deus precisa de tempo. Ela gosta que lhe demos tempo. A gente precisa de dar tempo à palavra de Deus. Tirar tempo da nossa vida para ler, para estudar, para meditar na palavra de Deus. Não é possível você ser uma pessoa que tem prazer na palavra, mas ao mesmo tempo não lhe dedica tempo, não a estuda e não a lê. Isso realmente não existe. A palavra de Deus precisa ser relevante na nossa vida. Para isso a gente tem que lhe dar tempo. A Bíblia é um livro que essencialmente é um livro de estudo e meditação e é alicerçada nos princípios de Deus. Quanto mais tempo nós lhe dedicamos, mais esses princípios irão tomar o lugar das nossas ideias erradas que nós adquirimos ao longo da vida. Isso é uma realidade. Nós ao longo da vida acrescentamos muitas ideias, muitos conceitos, muitos princípios que nós vamos aprendendo aqui e ali, às vezes pessoas mais velhas, outras vezes de mais novos, outras vezes lendo um livro, e nós vamos recebendo essas coisas como verdade. Porém, muitas vezes são princípios que estão errados, não têm fundamento, não têm alicerce nos princípios de Deus. Quando você lê a palavra, ela lhe mostra porque esses princípios estão errados. E nós temos a oportunidade de refazer os nossos conceitos, refazer o nosso pensamento, mudar a nossa mente e passar a pensar de acordo com os conceitos e com os princípios de Deus e os princípios da sua palavra. Irá se formar em nós uma nova mentalidade de vida, uma nova forma de ver a vida e de ver tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que nos rodeia. O apóstolo Paulo chama isto de renovação do nosso entendimento. E ele escreve assim, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo. Olha como é que ele diz. Não sede conformados com este mundo. Não sede formatados por este mundo. Qual é a formatação do mundo? São os conselhos dos ímpios, do que falava o versículo anterior. O que é que ele está dizendo? Não siga os conselhos dos ímpios. Em outras palavras, não se conforme com este mundo. Não siga os seus conceitos. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse efeito, ela transforma a nossa mente. A transformação da nossa vida, ela só vai acontecer quando mudar a nossa mente, mudar o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Enquanto nós pensarmos da forma como o mundo pensa, nós vamos ser como eles. Podemos estar na igreja, podemos nos achar cristãos, mas nós somos ímpios, porque o nosso pensamento é um pensamento ímpio. Agora, quando nós deixarmos que os nossos pensamentos sejam modificados, sejam alterados, para que eles se conformem com a palavra de Deus,
Então há uma renovação da nossa mente, da nossa mentalidade. A gente começa a ver as coisas de uma outra perspectiva, da perspectiva correta, a perspectiva de Deus. E isso vai mudar totalmente as nossas opiniões, as nossas convicções, e em consequência vai mudar a nossa vida. Porque na hora em que nós pensamos diferente, nós agimos diferente. Porque nós agimos de acordo com o nosso pensamento. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a palavra de Deus, quando nós a recebemos com prazer e lhe damos tempo, ela tem esse poder de transformar a nossa mentalidade, transformar as nossas ideias, mudar as nossas convicções, para nós pensarmos de uma forma mais correta, mais certa, mais honesta, mais íntegra, de acordo com os princípios de Deus. Esta experiência ela é boa, agradável e perfeita, porque ela é a vontade de Deus. E no fundo é isso que o Salmo está dizendo para cada um de nós, não é? Que quando nós recebemos a palavra, ela vai ter esse efeito sobre a nossa vida, e isso o Salmo chama de ser bem-aventurado. Por isso ele começa: bem-aventurado o homem que, não é? Muito feliz. É uma pessoa que vai estar de bem com a vida, a pessoa que recebe a palavra de Deus com prazer e deixa que essa palavra mude a sua vida. Em conclusão, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã que me ouve essa noite, esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que cada um de nós sejamos pessoas abençoadas e felizes. Deus não quer ninguém infeliz. Deus quer que a gente seja abençoado e feliz. Mas nós construímos a nossa felicidade. E a nossa felicidade ela se constrói começando na nossa mente, deixando que o nosso pensamento seja transformado. O mundo lá fora diz assim: vá ser feliz, você merece ser feliz. Deixe seu marido, deixe sua esposa, abandone sua família, faça isso, faça aquilo. Ou seja, abandone os princípios de Deus para ser feliz. A palavra de Deus diz que esse caminho é o caminho da morte. É o caminho que vai levar você ao total fracasso, à total derrota. O caminho que vai levar você à felicidade é o caminho em que você se decide a abrir mão dessas ideias erradas e receber as ideias da palavra de Deus. Receber os princípios da palavra de Deus. Não é através de um divórcio que você vai ser feliz, é através da restauração do seu casamento que você vai ser feliz. Não é através de chafurdar no pecado que você vai ser feliz, é através de abandonar o pecado que você vai ser feliz. Estes são os princípios da palavra de Deus, e é isso que Deus quer para mim e para você, que nós sejamos verdadeiramente felizes. Deus não quer que aprendamos os seus princípios para formatar a nossa ideia somente, para formatar os nossos pensamentos somente. Ele quer que a gente faça isso para que nós nos tornarmos em pessoas mais confortáveis e confiantes, mais bem-aventuradas. Ou seja, por que é que Deus quer que eu mude o meu pensamento? Porque Ele quer que eu seja abençoado. Não é para que eu pense como Ele. Não é para que eu deixe de ter o meu próprio pensamento. Não é para que eu seja um autômato. Não, é para que eu seja uma pessoa abençoada. É por isso que Deus quer. Deus está interessado na minha e na sua felicidade. É interessante, parece que Deus se importa mais com a nossa felicidade do que nós mesmos, né? Para isso nós precisamos receber os ensinamentos e os princípios de Deus na nossa vida. Alguém comparou as Escrituras Sagradas a um manual de instruções como o manual de um fabricante. Deus, o Criador, criou cada um de nós, e a Bíblia Sagrada é o manual de instruções do fabricante. Através da palavra de Deus você vai se conhecer melhor, vai conhecer o seu Criador e vai conhecer a criação do seu Criador, vai conhecer você mesmo através da palavra de Deus. Então receba a palavra de Deus como o manual do fabricante, o manual que Deus preparou para nos ensinar quem nós somos e como devemos viver, qual é a forma correta de nós funcionarmos bem. É isso que nós fazemos quando nós compramos um equipamento e ele vem com um manual e nós vamos ler esse manual para quê? Para conhecer o equipamento, saber as suas regras de funcionamento e fazer ele funcionar corretamente sem dar defeito. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada é o manual de instruções do nosso fabricante, do nosso Criador, para nos ensinar a viver essa vida para a glória de Deus e para a nossa bênção também. Então leia todo dia a palavra de Deus. Retire um tempo todo dia para meditar na palavra de Deus. Lhe dê um tempo generoso, não apenas alguns minutos, uma coisa rápida, porque você não tem tempo. Não, dedique tempo à palavra de Deus. Quanto mais tempo nós dedicarmos à palavra de Deus, mais transformados nós vamos ser e mais abençoados nós vamos ser. Vamos ser pessoas verdadeiramente felizes.
porque nós damos tempo à palavra de Deus. Uma outra frase que é comum nós ouvirmos em relação às Escrituras é esta, eu quero terminar com esse pensamento. Os homens fazem livros, mas o livro faz homens. A Bíblia Sagrada pode fazer de mim e de você um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher, verdadeiramente abençoados. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê uma semana muito abençoada. Receba esta palavra para a sua vida como uma palavra de vinda de Deus, direta para o seu coração, para lhe habilitar a viver uma vida para a glória de Deus. Quero terminar com uma oração, rogando a bênção de Deus para a minha vida, para a sua vida, para esta próxima semana que se inicia, e que Deus, 8 dias, se Deus permitir, estejamos nós aqui, quem sabe até já reunidos na nossa igreja, se os nossos governantes o liberarem, para continuarmos a cultuar o nosso Deus. Feche os seus olhos. Nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de estar na tua presença, Senhor, e de compartilhar a tua palavra com os nossos irmãos e com os nossos amigos. Senhor, que esta palavra expressa hoje possa estar indo direto ao coração de cada um. Que ajudes os nossos irmãos e nossas irmãs a abrir o seu coração para a tua palavra, a recebê-la sem reservas, Senhor, sem barreiras, receber essa palavra de uma forma inteira para a sua vida, sem selecionar, sem escolher que palavra é que quer receber, que palavra lhe é mais confortável. Ó Senhor, nos ajuda a nunca fazer isso, mas a receber a tua exortação, mesmo que seja uma correção, mesmo que seja um puxão de orelha. Nós sabemos que certamente vai ser o que nós estamos precisando para a nossa vida. Queremos colocar essa semana na próxima, que se inicia na tua presença, Deus. Rogamos a tua bênção, rogamos a tua guia para essa semana, rogamos também a tua proteção, a tua cobertura espiritual sobre a nossa vida. Continuamos a colocar esta enfermidade, Senhor, esta pandemia na tua presença, Senhor. Ó Senhor, se essa doença, esse vírus, ele não veio de ti, repreende, Deus. Dá graça e sabedoria aos homens para que eles encontrem a solução e a cura para esta enfermidade. Porém, nosso Pai, tu também nos ensinas na tua palavra que breve a vinda de Jesus, antecedendo a vinda de Jesus, irão vir realmente coisas como estas, pestes, terremotos e outras coisas, alertando e trabalhando o coração da humanidade para olhar para ti como seu Deus. Ó Senhor, que isso pelo menos esteja acontecendo, que através deste vírus, seja ele pela vinda próxima de Jesus ou não, que ele esteja contribuindo para levar pessoas a entender a sua fragilidade e o quanto, na verdade, nós precisamos de Deus na nossa vida, o quanto nós precisamos de Ti na nossa vida. Que essa obra esteja sendo feita, Senhor, e possa haver de alguma maneira, Senhor, um restauro, Senhor, de vidas na Tua presença e para a glória do Teu nome. Faz essa obra, pois, na minha vida, faz essa obra na vida dos meus irmãos e nos abençoa. E que 2 a 8 dias possamos estar aqui de novo para dar glória ao Teu nome. Obrigado, nosso Deus, esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida, com a sua família, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amém.